Olá, meu nome é Wendel. Hoje vamos ter uma visão geral do módulo de transportes do CIPAC. O módulo de transportes é um módulo responsável pela gerência de frota de toda a instituição, tanto o deslocamento dos veículos, manutenções, controle de multas, controle de abastecimento, além dos relatórios gerenciais. Eu vou acessar o sistema com o gestor de transportes da UFRN. O módulo de transportes ele pode ser acessado também pelo portal administrativo. Nesse acesso, ele seria acessado apenas pelos requisitores de veículo. Os gestores acessam diretamente o módulo. O módulo de transportes ele é acessado pelo gestor de diferentes hierarquias. Existe o gestor de transportes global e o gestor de transporte local. O gestor de transportes global ele consegue gerenciar a frota de toda a instituição. Já o gestor local, ele consegue apenas gerenciar a frota da sua unidade e das suas subunidades. O módulo de transportes, ele é subdividido em 8 abas. Aba de abastecimento, críticas, deslocamento, frota, gastos, manutenção, licenciamento, multas e relatórios. Vamos iniciar pela aba de frota, que é a aba que deve ser dada a carga inicial quando você for utilizar o módulo de transportes. A aba de frota ela é composta apenas de cadastros. Você vai poder cadastrar informações básicas dos veículos, como, por exemplo, tipo de carroceria, cor do veículo, espécie, gênero, marca, modelo, entre outras. Então, para você cadastrar um determinado veículo, você deve ter feito esses pré-cadastros inicialmente. Após fazer os pré-cadastros, você já pode diretamente fazer o cadastro dos veículos no sistema. Então, vamos acessar aqui o caso de uso de cadastrar veículo. O cadastro de veículo ele é feito em 2 passos. No primeiro passo, você deve informar os dados gerais do veículo e no segundo passo, alguns detalhes sobre esse seu veículo. Então, nos dados gerais do veículo, é pedido a propriedade desse veículo, se ele é um veículo próprio da instituição, um veículo terceirizado, um veículo de uma outra instituição. Então, deve ser informado aqui nessa propriedade. Segunda informação é a placa do veículo. Então, vou digitar aqui o número de uma placa. O odômetro atual desse veículo também deve ser informado, bem como a localidade da placa e a localidade do veículo. São campos autocompletáveis. As demais informações é a marca do veículo, que vem daquele pré-cadastro que eu falei anteriormente. Então, eu vou colocar aqui um veículo da marca Toyota. O modelo do veículo também é um pré-cadastro. Então, vou colocar aqui o modelo. Por último, o ano do modelo do veículo. Então aqui nós podemos ver que esse veículo ele tem apenas os anos de 2010 e 2011. Digamos, por exemplo, que lançaram esse ano um modelo novo desse mesmo veículo. Então ele vai ter um novo ano, então 2016. Basta que o pré-cadastro de modelo de veículo seja cadastrado, seja editado, e aí você pode cadastrar esse novo ano do modelo. No nosso caso aqui, eu vou apenas informar o ano de 2011, que é até onde nós temos na base de dados. Por último, devemos informar aqui a unidade desse veículo. Vou colocar aqui que ele é um veículo pertencente à Superintendência de Informática. E também o tipo de uso desse veículo. Vou colocar que é um veículo de transporte institucional. Lembrando que esse dado de tipos de uso disponíveis ele tem a ver também com os pré-cadastros. É possível adicionar novos tipos de uso ou remover algum atual. Vou continuar para o segundo passo, onde nós vamos dar os detalhamentos desse veículo. No segundo passo do veículo, podemos cadastrar alguns detalhes dele. Inicialmente, o sistema nos traz as informações cadastradas no passo dos dados gerais. Então, ele já vai trazer algumas informações que nós já cadastramos no passo anterior. É possível adicionar um arquivo de foto que represente esse seu veículo. Nos detalhes do veículo, diversos campos são não obrigatórios.
Então, o sistema apenas pedirá esses dados que estão com a estrela azul ao lado. Primeiro deles é o status do veículo. Vamos colocar o veículo como ativo, pois isso representa que o veículo vai estar disponível para atendimento de requisições. Caso ele estivesse inativo, ou algum outro status, como leiloado, vendido, sucateado, ele não estaria disponível para ser atendido em requisições. O próximo passo obrigatório é a categoria do veículo. Nós temos aqui algumas categorias, como aluguel, aprendizagem, oficial, particular e representação diplomática. Vamos colocar que é um veículo de categoria oficial. A carroceria, cabine dupla. O número de tombamento, número 2011 000004. Esse número ele é importado lá do módulo de patrimônio. Caso a instituição não utilize o módulo de patrimônio, ela pode desativar um parâmetro e aí o número de tombamento não será mais obrigatório. Cor do veículo, cor branca. Ano de fabricação do veículo, colocar aqui 2011, colocamos que era o modelo de 2011, com fabricação também em 2011. Os combustíveis desse veículo, é um veículo movido a diesel, então coloquei aqui diesel comum e diesel S10. Tipo de identificação, pode ser um veículo administrativo, operacional caracterizado ou operacional descaracterizado. A garagem que esse veículo está vinculado, né? Todos os veículos cadastrados devem estar vinculados a uma garagem da sua instituição. Então, nós temos aqui, nesse ambiente, a garagem central, a garagem de segurança e a garagem dos hospitais. Vou colocar que esse veículo ele está vinculado à garagem central daqui da UFRN. Feito isso, nós podemos cadastrar o nosso veículo. O veículo foi cadastrado com sucesso. Vou retornar para o módulo de transportes, continuando na aba de frota. E aí nós temos algumas outras operações que podemos fazer aqui nessa aba. Como, por exemplo, a alteração do veículo, você queira alterar algum veículo que foi cadastrado. Acessórios, pode cadastrar acessórios desse veículo. Algum evento ocorrido com o veículo, como, por exemplo, em alguma viagem, você pode colocar que ele teve algum pneu furado, se acidentou, ou coisa parecida. E por último, as garagens, né? Essas garagens todas devem ser cadastradas anteriormente, para depois ser feito o cadastro dos veículos que serão vinculados a ela. Então, basicamente, essa aba de frota é uma aba inicial para cadastro, que será muito utilizada no primeiro momento, mas depois ela será bem menos utilizada, apenas para alguns ajustes finos, ou caso a instituição adquira algum novo veículo. A segunda aba que vamos ver é a aba de deslocamento. Essa aba de deslocamento ela é utilizada para o atendimento de requisições. As requisições são feitas no portal administrativo. Então, vamos acessar o sistema com o usuário que tem apenas a permissão de requisitor e não é gestor do módulo de transportes. Ele vai solicitar um veículo e depois iremos retornar com o gestor de transportes para atender essa requisição e dar a saída do veículo da garagem. Vou acessar o sistema com esse usuário, requisitor. Acessando o portal administrativo, no menu Requisições. O nome da requisição é a requisição de veículo / transporte. Então vamos em cadastrar requisição. A requisição de transportes ela é subdividida em outras três, que é uma requisição para um período, para um abastecimento do veículo ou para troca de pneu. A requisição para um período, o usuário vai definir a data e hora inicial e a data e hora final. Na requisição para o abastecimento, é apenas uma requisição solicitando o abastecimento de veículo. E por último, a requisição de solicitação de troca de pneu é uma requisição de material.
ela após acessar esse menu, ela direciona para uma requisição de material e aí o usuário vai poder escolher o pneu adequado para o seu veículo. Então vamos acessar o veículo para um período. Na requisição para um período é necessário o preenchimento de alguns dados. O primeiro deles é o beneficiado dessa requisição. É um campo autocompletável que vai listar todos os servidores e funcionários cadastrados no sistema. A segunda informação necessária é a unidade requisitante. Automaticamente o sistema puxa a unidade do usuário logado. Caso essa unidade possua subunidades, ele vai também listar todas aqui nesse combo box. Feito isso, temos que informar a data e hora inicial e a data e hora final que será necessária a utilização desse veículo. Vamos colocar a data 9 de novembro, começando às 12 horas e finalizando às 16 horas. Unidade responsável pelo veículo também traz automaticamente a unidade do usuário logado, caso essa unidade possua veículos sob sua responsabilidade. O destino é um campo de livre digitação e a finalidade também é um campo de livre digitação. O último campo obrigatório é o telefone para contato. Feito isso, podemos informar a quantidade de pessoas que será transportada, a quantidade de carga também que será transportada e observações, além de anexar um arquivo a essa requisição. Feito isso, podemos concluir nosso cadastro e aí o sistema vai gerar um número da requisição. Esse número da requisição ele é um número sequencial por ano. Então essa aqui é a requisição 6.106 de 2016. Ela está com status enviada. Então o gestor de transportes agora poderá acessar o módulo que ele já verá essa requisição como pendente de atendimento. Na aba de deslocamento, o gestor de transportes poderá atender a requisição. A requisição será atendida no caso de uso de autorizar requisições. Esse número em vermelho representa o número de requisições que estão pendentes do atendimento. Então, vamos acessar a funcionalidade. Esse caso de uso lista todas as requisições de reservas pendentes do atendimento, na ordem que foi cadastrada. Então, temos aqui a requisição que cadastramos, a 6106-2016, que foi cadastrada há pouco mais de 4 minutos. Temos aqui o beneficiado, a hora inicial, a data e hora final, como também a unidade requisitante. Para realizar o atendimento dessa requisição, basta selecioná-la e após essa seleção, será necessário escolher um veículo que irá fazer esse atendimento, bem como o motorista que irá nesse veículo. Então, ao acessar a escolha do veículo, é possível realizar uma busca ou já selecionar algum veículo encontrado na primeira página. Vamos fazer a busca do veículo que nós cadastramos, que foi o de placa ABC 0011, veículo da Toyota. Fazer a busca. E esse veículo será o veículo que irá atender essa requisição. Após o cadastro do veículo, podemos adicionar o motorista que irá na requisição. Lembrando que pode ser mais de um motorista. Feito isso, podemos autorizar a requisição. Essas outras informações, como repasse de requisição e negar a requisição, elas são interessantes utilizar caso a unidade não consiga fazer o atendimento desse veículo. O repassar a requisição
ele vai repassar essa requisição para uma outra unidade, onde seu gestor local poderá fazer o atendimento. E a negação da requisição é a finalização da requisição com a justificativa do porquê do não atendimento. No nosso caso aqui, vamos autorizar a requisição. Então, a requisição de reserva foi autorizada com sucesso e um e-mail ao beneficiário e o responsável pelo cadastro foi enviado. A requisição de reserva foi autorizada com sucesso e foi enviado um e-mail tanto para o beneficiário como para quem cadastrou a requisição. Voltando aqui para o módulo de transportes, continuando na aba de deslocamento, após o atendimento da requisição, é necessário fazer o cadastro da saída do veículo da garagem. Após o retorno do veículo, também é necessário cadastrar os dados de retorno desse veículo. Após o atendimento da requisição, é necessário dar a saída do veículo da garagem. Então, vamos utilizar a funcionalidade registrar saída e retorno dos veículos da unidade. Nessa funcionalidade serão listadas todas as requisições já atendidas. Algumas delas já estão pendentes de saída, outras ainda não. Esse tempo de saída é definido por parâmetro. Por padrão, só é possível dar saída a um veículo 30 minutos antes da hora inicial da requisição. Como a nossa requisição ela foi feita das 12 às 16 horas, eu só posso dar saída desse veículo a partir das 11h30. Então, a nossa requisição é a 6106-2016. Já é possível dar saída nela. Os dados da saída, ele já nos traz todos os dados do veículo, os dados da reserva, e nos dados da saída nós temos o odômetro de saída e a finalidade do deslocamento. É possível adicionar todos os passageiros que estarão também no veículo. Feito isso, podemos cadastrar a saída desse veículo. Quando o veículo retorna para a instituição, é necessário cadastrar o retorno desse veículo à garagem. E será preciso informar os dados do odômetro final, após essa viagem. As demais informações que nós temos aqui na aba deslocamento são os deslocamentos sem requisição. É possível cadastrar deslocamentos de veículo com datas retroativas, e aí não é necessário uma requisição. Então, caso algum veículo tenha sido utilizado em algum período e nenhuma requisição foi cadastrada para esse deslocamento, é possível cadastrar esses deslocamentos sem requisição nessa funcionalidade de cadastro de deslocamentos sem requisição. A próxima aba que vamos discutir é a aba de abastecimento. Aqui nessa aba de abastecimento é possível registrar abastecimentos de forma manual, bem como fazer importação de abastecimentos. A UFRN utiliza um contrato com a empresa Valicard. Nós temos um serviço que automaticamente importa os dados do sistema da Valicard para o CIPAC. Ele roda todos os dias 2 vezes, uma vez de 1h da manhã e outra vez de 1h da tarde. Então, caso a instituição também utilize um contrato com a empresa Valicard, ela já vai poder utilizar também esse serviço. Caso a instituição não possua contrato com a Valicard, ela poderá importar de forma manual, bastando que a empresa contratada entregue um arquivo texto num padrão que o CIPAC irá reconhecer. Caso não queira fazer o abastecimento de forma de importação, é possível também registrar esse abastecimento de forma manual. E aí o usuário deverá acessar o caso de uso do CIPAC e informar todos os dados do abastecimento, como o veículo, o nome do estabelecimento, a hora da transação, o tipo de combustível utilizado, o preço e também o motorista que levou o veículo até o estabelecimento. Feito isso,
é possível concluir o cadastro do abastecimento. A próxima aba, a aba de críticas, ela é uma aba que gera relatórios com críticas das operações feitas no sistema. Podem ter sido inseridas de forma errada ou por alguma atitude de má-fé do usuário. Então, por exemplo, se o gestor de transportes quiser gerar um relatório com críticas de abastecimento, ele poderá configurar a sua crítica de abastecimento consecutivo, abastecimento suspeito, combustível incompatível, consumo elevado. Digamos que cadastremos aqui uma crítica de combustível incompatível. O que é que esse relatório vai listar? Ele vai listar todos os veículos que foram abastecidos com combustível que não está no seu cadastro. Então, se eu tenho um veículo que foi cadastrado com gasolina e álcool, e aí eu abasteço ele com diesel, o sistema irá gerar uma crítica. Essa crítica pode ter sido feita devido a um erro de importação, devido a um erro de cadastro, ou até mesmo devido a uma atitude de má-fé do usuário que foi lá fazer o abastecimento nesse estabelecimento. Então, nós temos críticas de abastecimento, de deslocamento, de manutenção e de multas. Esses submódulos poderão ser gerados relatórios de críticas no sistema. A próxima aba de gastos e manutenção é uma aba onde será possível registrar as manutenções realizadas nos veículos da instituição. Essas manutenções podem ser feitas de forma manual, como também importadas, assim como as de abastecimento. A diferença é que a importação das manutenções, elas são feitas apenas com o texto disponibilizado pela empresa contratada. O cadastro da manutenção direto no sistema, ele é feito em apenas um passo, onde serão necessários informar o tipo da manutenção, se é uma manutenção preventiva ou corretiva, a origem, se é uma manutenção que foi de uma origem própria, ou seja, feita na própria instituição, ou foi numa empresa terceirizada, a finalidade, se é uma manutenção de um serviço ou se foi uma peça no veículo, a data e a unidade de custo dessa manutenção. Então, colocar aqui a data 9 de novembro e a unidade de custo Superintendência de Informática. Segunda parte desse cadastro é informar o veículo dessa manutenção. Vou colocar o veículo que cadastramos, a Toyota Hilux. O odômetro após a manutenção. R$35.000. Ele vai trazer algumas informações cadastradas desse veículo, como marca, denominação, cor, unidade, entre outras. Na parte final, temos os dados da nota fiscal dessa manutenção. Aqui, nesse passo, o módulo de transportes possui uma integração com o módulo de contratos. Caso a instituição utilize o módulo de contratos e já tenha cadastrado essa nota fiscal no módulo de contratos, ele vai automaticamente fazer a importação aqui, bastando digitar o número da nota, que serão trazidas as demais informações. Feito isso, devemos incluir os itens da manutenção desse veículo. Eu vou listar aqui pneus, informando a quantidade, 4 pneus, e o valor unitário de cada um deles. Lembrando que a soma total deve dar igual ao valor da nota. A nota é de R$ 1.640. Então, o valor unitário para cada um dos pneus é de R$ 410.
A garantia em meses e garantia em quilômetros já vem definido um valor padrão, mas podemos modificar. Colocar aqui 12 meses e garantia de 50 mil quilômetros. Feito isso, é necessário informar também a descrição dos descartes, como no nosso caso aqui seriam os pneus antigos. E aí podemos dar uma descrição do que foi feito com esse material. Após isso, basta cadastrar a manutenção e o sistema retornará a mensagem de manutenção cadastrada com sucesso. As demais informações da aba de gastos e manutenção são os cadastros dos itens de manutenção, como vimos lá no cadastro de manutenção. Podemos cadastrar aqui qualquer item de manutenção que não tenha na base de dados. A próxima aba é a aba de licenciamento de veículo. Nessa aba nós podemos cadastrar as taxas dos seus veículos, o cadastro também dos documentos e o seguro obrigatório e licenciamento de todos os veículos da instituição. A aba de multa, nós podemos cadastrar todas as multas dos veículos da instituição e fazer o acompanhamento delas. Inicialmente é necessário cadastrar as infrações, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E feito o cadastro dessas infrações, é possível cadastrar a multa. Dentro do cadastro de multa, é possível cadastrar a notificação de autuação, como também a notificação de penalidade. Além do cadastro de multas, podemos listar e editar qualquer uma delas, associar o condutor à multa, caso inicialmente ele já não tenha sido identificado, realizar o cadastro de providências, recurso de multas, como alterar também a situação de cada uma das multas. Por último, nessa aba podemos cadastrar os dados das carteiras nacionais de habilitação de todos os motoristas. A última aba do módulo é a aba de relatórios. O módulo possui diversos relatórios gerenciais para cada um dos assuntos. Temos relatórios de abastecimento, relatórios de deslocamento, de gastos, de frotas, relatórios de multas, taxas, licenciamento e de manutenção. Eu vou acessar aqui o relatório de deslocamento anual de veículos, que é um relatório da aba de deslocamento. Nesse relatório, nós podemos listar o deslocamento de todos os veículos por ano. Então, o campo ano é um campo obrigatório. Já vem setado com o ano atual, 2016. Eu poderei filtrar para refinar o meu relatório com as seguintes informações: o motorista, a placa do veículo, tipo de propriedade, unidade beneficiada, tipo de veículo e status de veículo. Caso eu não queira filtrar por nenhum deles, basta gerar o relatório e aí ele vai me trazer todos os veículos do ano de 2016. Então aqui ele me gerou esse relatório que irá informar mês a mês a quantidade de quilômetros que os veículos andaram aqui na UFRN. Então, como vocês podem ver, ele está listando todos os veículos cadastrados aqui nesse banco de dados de treinamento. Um outro relatório que podemos ver é o relatório de consumo anual de combustíveis. Esse relatório, ele assim como o relatório anual de deslocamento, possui diversos filtros para refina. Como obrigatório, nós podemos informar ou o ano ou um período.
Então, ele já vem setado no ano de 2016, porém eu poderia listar apenas um período dentro desse ano, de janeiro até março de 2016. Vou deixar o filtro em 2016 e não vou marcar mais nenhum outro filtro. E vou mandar gerar o relatório. O relatório ele vai trazer mês a mês, para cada um dos veículos, a quantidade de litros utilizada, quanto foi que foi gasto com esses litros de combustível. E no final, um total de cada uma dessas informações. Por último, o sistema mostra uma tabela resumida do gasto mensal e também um gráfico com o gasto mês a mês de combustível e também o gasto de quanto esse combustível representou no orçamento da instituição. Cada um desses relatórios é possível imprimir. Então, pessoal, encerramos a visão geral desse módulo. Obrigado pela atenção e até a próxima vídeo.